E aí pessoal, beleza? Então aqui terminando, né? Terminei um vídeo e à noite preparei o material e vamos fazer a parte 3 e a parte 2 é algo assim bem interessante, né? É algo assim para se refletir. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre a questão do éter e do salto quântico e quero levar um questionamento interessante sobre a realidade ou projeção, o que nós temos por realidade. E vou apontar alguns pontos interessantes que na física convencional você não consegue apresentar. Uma delas é um movimento. O movimento é algo incrível. Nós vamos ver aqui sobre essas constantes para entender sobre como o movimento pode acontecer na física clássica, no posicionamento clássico, e como pode ter uma metodologia diferente de a construção de um fluido, de uma construção de um universo onde um fluido universal, a parte universal é constituinte de toda a matéria e constituinte de toda a questão elétrica, eletromagnética e da matéria. Eu coloquei sobre o nosso primeiro ideia sobre justamente isso, o éter e o salto quântico. Então, o que é o salto quântico? Mas antes de falar um pouco sobre o salto quântico, eu quero falar sobre cinema e salto quântico. Você está assistindo agora esse vídeo e você pode ter certeza que você não está vendo movimento. Nós temos o que? Quadros 1, 2, 3 até 9. E nós temos os cavalinhos lá andando, né? Galopando na charrete. Então você vê o movimento. O movimento é construído porque você desconstrói, reconstrói, desconstrói ou reconstrói cada frame, assim você, um após o outro, vê a posição do movimento. Então, qual o problema com essa relação? O problema é que na física moderna o movimento constante é impossível. Por quê? Porque para você chegar a um movimento, nós temos a teoria do movimento eterno, do movimento constante. E essa é interessante porque a teoria do movimento, escrevi errado ali, a teoria do movimento finito, você tem, por exemplo, eu coloquei uma fita métrica. E vamos supor que você vai mover um objeto do campo 1 ao campo 2. Do milímetro 1, no caso aí é milímetro 50 até o milímetro 51. Mas do milímetro 50 até o 51, se você for observar, você tem outra escala também que você poderia projetar. E dentro daquela outra escala que você movesse um pouquinho a bola, entraria em outra escala menor, que você moveria um menor movimento. Então chegaria uma hora que o movimento seria impossível. Porque para você chegar do 1 até o 51, você tem que passar pelas escalas de grandeza. E estas escalas de grandeza são necessárias você passar por essas etapas. Então você tem um grande problema. Porque a construção do movimento retilíneo na física apresenta de que o objeto móvel parte do A, parte para o B, e essa projeção existe um trabalho e existe uma força necessária sobre o meio e o movimento constante. O problema é que o movimento constante ele se torna impossível na observação física. Então, na observação física, esse movimento é impossível. E na observação quântica, aonde nós podemos ver que o salto quântico pode promover esse movimento na realidade, aí você consegue observar. Se você mover do 50 até o 51, se de repente está no 50 e você passa 50,1 e você vai medir, você vai encontrar 50,1. Então você tem 9 decímetros para chegar até. E é onde vem o problema. Porque se você for medir o movimento, você nunca chegará lá. Então nós temos o movimento do observador, o movimento do universo, temos um movimento linear e um movimento quântico. A nossa realidade, nós estamos dizendo, nos videogames chega a 150 frames, 60 frames por segundo, e aí quanto mais frames, mais fluido é o movimento. Só que você consegue encontrar a taxa de frames em filmes, em videogames e softwares. A realidade ela se constrói na base de que também o nosso universo é movimentado por frame. Porque a física clássica não apresenta uma lógica para o movimento retilíneo onde as grandezas têm que ser ultrapassadas. Então você tem esse grande problema.
porque não é apresentado na física como eu consigo passar as grandezas. E constantemente você analisando que é impossível você chegar do ponto 51, nós vimos a realidade em frames. E a grande relação é essa: o nosso movimento, a nossa realidade, o salto quântico, as relações quânticas dos saltos, é para se construir um movimento. E para se constituir um movimento, você tem que ter, no cinema, você tem os filmes, né? São cada frame de filme, cada revelação de filme revela uma nova imagem. Assim, o observador observa a nova imagem. E a grande relação constante é que a nossa realidade, dividida em minutos, em segundos e em milésimo, até onde a nossa consciência consegue observá-la, também é uma projeção de frames. E nessa relação de frames você não consegue interagir entre uma realidade para outra, em uma construção de movimento, porque você não tem um fluido, você não tem digamos assim, uma teia universal que possa conectar do ponto A ao ponto B, e o retorno desse processo vem acontecer sem ela perder a órbita. Então, quando o átomo compartilha o seu elétron, o seu próton, quando o elétron faz um salto, quando ele passa para outro átomo, e essa realidade é constituída em outro átomo, ele precisa voltar para o seu orientador. Em um universo em movimento, cada orientador desse, cada átomo tem que ter um georreferenciamento global do universo. A lógica é essa. Nós temos, nesse movimento, nós colocamos o espaço, o eta em grade no próximo, agora nesse frame, para que entendemos, colocamos um átomo e ele transporta o seu elétron para vários átomos. Então, ele é eletrizado através, como já falamos no vídeo anterior, há uma distorção no espaço, há uma construção de uma energia, de um processo elétrico, onde há uma nova formação de uma nova cadeia de eventos dentro do cubo, chamamos do cubo do frame, desse frame, claro, que é o grande éter, né? São milhares e milhares de grades fractais nesse elétron. Então, cada gradezinho tem um cubo, dentro, isolado, tem um elétron, um átomo, que faz a transformação. Já vimos isso no vídeo anterior. Se você quer entender mais, volte um pouquinho no outro vídeo. Então, para que essa realidade seja formada em outras partes, é necessário que haja um compartilhamento de energia. A energia tem que ser compartilhada em todos os processos. E ao invés de um grande frame, colocamos nessa chamada espaço, no nosso espaço que é o éter, a transmissão dessa conexão. Então, se o átomo está no item 1, se o átomo está aqui, aonde eu estou passando o mouse, e ele se compartilha com todos os outros átomos necessários para a constituição da matéria, para a realidade possa ser projetada, ela é desligada, ligada, desligada, ligada essa realidade, para que possamos entender e compreender o movimento. Então nós temos essa perspectiva de que o movimento acontece, mas acontece dentro de uma grade, dentro de um universo. Esse universo chamado espaço. Então, o compartilhamento e a seleção do entendimento. Como o átomo vai compartilhar experiências entre milhares e milhares e trilhões sem fins de átomos espelhados para gerar novas realidades, como novos frames vão acontecendo, e ele voltar para o seu estado natural, voltar para a sua área, é como diz na quântica, ora um átomo aqui, outro átomo está ali, ora ele foi desconstruído ali, é construído, ele volta para o seu campo de origem. Então a construção das realidades, passo, milímetro a milímetro, ou microsegundos a microsegundos, nós podemos entender em que num grande fluido cósmico, onde há um compartilhamento e onde há uma localização da matéria, é lógico e evidente que você pode compartilhar sua energia, e a energia tende a voltar de onde veio. Nós temos uma coisa interessante, as escrituras falam sobre Deus envia sua palavra e ela volta, envia sua energia e ela volta. Então, georreferenciamento. Então, existe um sistema de localização orbital. A energia se codifica de um ponto a outro, mas ela volta à sua origem. Se compartilha, volta. Se compartilha, volta. E isso gera movimento.
porque ora ela estava no universo estático, partiu para outro processo através da interação nessa teia cósmica, nesse fluido cósmico, ou no espaço que nós chamamos na física, né, o espaço isolado de matéria, que tem, no caso, o fluido do éter. Então você consegue construir uma realidade através de passos de construção e de compartilhamento dessa energia dentro dessa grade. E você consegue fazer a transferência de realidade. A realidade passa a se moldar segundo a segundo, porque conseguimos entender que há uma constante universal de transferência de energia e, consequentemente, de posição orbital. Então você tem uma caixa munida de milhares de energias pulsando e gerando a realidade que vemos hoje. Não linear, não em movimento linear, mas de construção e reconstrução. Então, essa construção e reconstrução da parte empírica, o que é elétrico se torna empírico, o que é elétrico se torna empírico, só pode ser possível dentro de um ambiente controlado, que nós chamamos na teoria do éter, que seria o liminar de toda essa transfiguração de energia e passagem elétrica. Então nós entendemos isso. Nessa teoria do éter, o universo ele se torna empírico na medida que o observador tende a analisar e ver. Então a sensação do processo empírico é uma desconstrução e construção. Então você tem a realidade como é elétrica, uma realidade que é holográfica no sentido um pouco mais lógico, e ela vai pulsando para que essa realidade crie movimento. Porque se ela não pulsar e os elétrons não girarem e transformarem o que é holográfico em matéria, jamais a matéria pode ter movimento. Então a matéria só pode existir movimento quando você flui essa passagem entre o elétrico e o empírico. O elétrico e o empírico. Então você consegue promover movimento. Caso contrário, seria impossível movimento na física clássica, que você não pode constituir movimento, porque o movimento ele precisa ser linear. E é impossível ter um movimento linear dentro de uma física clássica. Bom, é isso aí. Mais uma teoria do movimento do éter, o movimento do fluido universal, que gera a realidade. Até a próxima. Valeu!